Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo e encerrar mais um capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos considerar agora os últimos versículos, fazendo a segunda parte do trecho, do grande trecho que iniciamos no último programa. Versículos 31 a 46 perfazem aqui a última parte do capítulo. Nós já vimos anteriormente os versículos 31 ao 40. Hoje vamos então encerrar o capítulo lendo e estudando os versículos 41 ao 46. Leia comigo então a bendita palavra de Deus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu e enfermo ou preso, e não te assistimos? E então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus, ao concluir este capítulo registrado por Mateus, termina então de trazer a descrição daquilo que nós chamamos de juízo final. No juízo final haverá dois destinos, porque haverá dois tipos de pessoas diante de Deus: aquelas que serão salvas, os justos, e aquelas pessoas que estarão perdidas, os ímpios, os pecadores, os injustos. Não haverá mais nenhum outro tipo de pessoa, assim como não haverá nenhum outro tipo de chance. Assim como nos diz Hebreus, ao homem está apontado morrer uma só vez. Logo depois segue-se o juízo. A Bíblia deixa clara que não existe reencarnação. A Bíblia deixa claro que não existe purgatório, não existe segunda chance, não existe uma maneira de voltar atrás a partir desse momento. A partir do momento em que nós morremos, que deixamos esta vida, cessa-se toda a oportunidade de aceitar Jesus, de buscar ao Senhor, de se arrepender, de fazer o que é certo. Por isso, esse texto é descrito do ponto de vista de quem se encontra na presença de Jesus, aqui nesse grande dia. As nações, como diz o começo do texto que nós vimos, que estarão diante dele todas as pessoas, e ali o destino eterno de todas as pessoas será selado. Não haverá segunda chance, não haverá outra oportunidade. Se nós queremos, ou melhor dizendo, se você que me ouve, porque eu quero dizer para você, eu já reconheci o Senhor Jesus, eu já o aceitei, eu vivo para Ele, e eu espero que essa seja a sua realidade também. Mas se você está me ouvindo agora, querido ouvinte, querida ouvinte, e você ainda não decidiu-se por Jesus, você ainda não se arrependeu, você ainda não buscou a Deus, ainda há tempo. Enquanto há vida, há tempo. É isso que a Bíblia ensina. Enquanto há vida, não há só uma, duas chances, há muitas chances, há muitas mais. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima chance, enquanto há vida. Mas depois da morte,
Quando Jesus voltar, não haverá mais oportunidade. Então o texto nos diz aqui a partir do verso 41 o seguinte: o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Essa é uma imagem muito marcante na Bíblia, da mão direita e da mão esquerda. À direita estarão os salvos, aqueles que entrarão para a vida eterna. À esquerda estarão aqueles que serão rejeitados. E o texto é claro, Jesus não poderia ser mais claro para mim e para você e para qualquer pessoa do que o que ele está sendo aqui. O rei respondendo, o rei dirá também aos que estiverem à esquerda, verso 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nós tínhamos mencionado isso lá atrás, quando falamos do servo inútil, da parábola dos talentos, e aqui Jesus fala de maneira muito clara do que é o inferno. O inferno é um lugar real. Por favor, me ouça com atenção. Não dê ouvido às pessoas que dizem que o inferno não existe. Não dê ouvido às pessoas que dizem que o inferno é essa terra. Não é. Preste bem atenção. Com todas as pessoas que eu converso, e se você conversar com praticamente todas as pessoas e perguntarem assim para elas: você deseja ir para o céu? Com certeza as pessoas vão dizer: sim, claro que eu quero ir para o céu. Mas se você perguntar para alguma pessoa: você acredita no inferno? Ou até se você perguntar: você deseja ir para o inferno? A maioria das pessoas vai dizer assim: claro que eu não quero. Ou muitas delas vão dizer: o inferno não existe. Ou vão dizer: o inferno é aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, me permita dizer uma coisa muito clara para você. A única religião que ensina sobre céu é também a única que ensina sobre o inferno. Então, meu caro ouvinte, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, se você acredita no céu, você também precisa acreditar no inferno, porque é a Bíblia que fala dos dois. Nenhum outro lugar é mencionado, em nenhum outro lugar nós temos a menção de um céu e de um inferno como nós temos na Bíblia. O céu é real, o céu é um lugar real, mas ele não foi preparado para você, não foi preparado para mim, ele não foi preparado para o homem. E aí é preciso deixar isso também claro. Deus não é injusto e ele não criou o inferno para o homem. Veja que Jesus diz claramente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado, foi feito, criado para o diabo e os seus anjos, os demônios. Eles irão para lá. Eles já merecem o inferno. Mas, infelizmente, se a escolha de uma pessoa foi a escolha do mal, foi a escolha do que não é certo, foi a escolha de rejeitar a Deus, de não buscar a Deus, for a escolha egoísta de viver para si, for a escolha egoísta de não viver uma vida consciente da presença de Deus e da necessidade de ajudar o próximo, que nós vimos aqui que quando se ajuda o próximo está servindo ao próprio Deus. Se a pessoa vive dessa maneira, rejeitando a Deus, então essa pessoa também irá para o lugar que foi também preparado para o diabo e seus anjos. O texto é claro. É isso que a Bíblia diz de forma clara. E Jesus continua dizendo aqui: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, a mesma situação apresentada anteriormente com relação aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Mateus faz aqui de forma bem resumida. Então o rei responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Eu quero que fique claro também, é importante lembrar, que nós não estamos falando aqui apenas das boas obras e de ajudar os pobres e de dar esmolas. Não é isso que salva.
O que Jesus deixa claro aqui é que essas coisas feitas com a consciência de que você está servindo a Jesus e de que você está assim procurando agradar a Deus, essas são obras que serão recompensadas com a vida eterna. Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a humanidade o conheça e o reconheça na pessoa de seu Filho Jesus, o recebam como Senhor, como Salvador, e passem a viver para Ele e façam a sua vontade. E dentre as coisas que são a vontade de Jesus estão a pregação do Evangelho, a mensagem dele e também o fazer bem às pessoas. Então aqui Jesus diz que essas pessoas não fizeram o bem às outras, viveram de modo egoísta, viveram para si, não reconheceram Deus, não buscaram o Senhor Jesus. Quantas pessoas que talvez você conheça, tantas pessoas que eu conheci e conheço, que dizem não para Jesus, que dizem não para a oferta de salvação de Jesus. Quantas pessoas que dizem, amanhã eu vou aceitar Jesus, amanhã, mas hoje eu vou viver para mim, hoje eu quero buscar as minhas coisas, hoje eu quero trabalhar um pouco mais, eu quero um pouco mais de dinheiro, eu quero aproveitar mais a vida, amanhã eu penso nisso. Todas essas pessoas, infelizmente, vão encontrar uma realidade bem diferente quando se depararem com o fato de que não poderão mais se arrepender, de que vai chegar um dia em que será tarde demais, que vão se deparar com Deus e em sua presença vão ouvir a condenação eterna. E o texto termina com essa triste realidade, que é a mais absoluta verdade. O texto diz assim: irão estes para o castigo eterno. Mas não termina aí. A última frase diz: porém os justos para a vida eterna. Jesus termina do modo como ele começou, falando dos dois caminhos, das duas realidades, dos cabritos e das ovelhas, daqueles que estarão à direita e daqueles que estarão à esquerda. Esse é o final de todos nós. Querido ouvinte, querida ouvinte, ouça com toda a atenção. Eu lhes digo isso com todo o amor com que também o Senhor Jesus disse isso naquele tempo. Só há duas possibilidades, só há dois caminhos. Há apenas duas escolhas: o caminho que conduz a Deus e o caminho que conduz à perdição. O caminho trilhado fazendo a vontade de Jesus e o caminho trilhado longe de Jesus. E eu deixo aqui para você, para sua reflexão, essa realidade, mas com o convite para que você pense e repense e entenda que enquanto há vida, há esperança. Que enquanto você está vivo e está ouvindo até mesmo essa mensagem, há esperança. Você pode dizer sim para Jesus. Você pode dizer sim, eu quero te servir, Jesus. Eu quero te aceitar. Eu quero viver para ti. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer as coisas boas com a motivação certa, servindo a Deus. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, essa sem dúvida é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que todas as pessoas se salvem, como Ele mesmo nos diz lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Então, acolha o convite de Jesus, aceite a salvação, escolha a vida. Chegamos ao fim de mais um estudo, de mais um capítulo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.